Então, boa noite. A aula de hoje, nós vamos ver o restante dos slides, do conteúdo que faltou da aula passada. Eu tinha planejado ele todo, mas acabou que o tempo não foi suficiente. E depois da apresentação, né, depois de eu compartilhar esse conhecimento com vocês, nós vamos falar sobre os projetos de vocês. Então, vou deixar mais uma vez para o final, mas hoje com mais tempo, porque o que eu tenho de aula, de conteúdo para a aula de hoje é menos do que na aula passada. Então, não vai ficar só um pouquinho, né, de tempo lá para o final. Eu vou compartilhar primeiro o arquivo da aula passada para vocês relembrarem sobre o que a gente falou na aula passada. Está aparecendo para vocês? Sim, professora. Sim. Ótimo. Então, nós começamos a aula passada com uma discussão baseada nessa imagem, e depois, nos slides seguintes, eu fui construindo uma atualização, porque eu parto do princípio que vocês já conhecem esse conteúdo, vocês já estudaram isso em outras vezes, e agora a gente só está atualizando, e talvez fazendo uma discussão um pouco mais ampla, né, trazendo outros aspectos. Então, eu falei de soja, da suplementação, que está sendo muito usada hoje em dia, né, muito se usa, não só a suplementação de soja, mas de vários outros nutrientes, vitaminas e outros fitoterápicos, né, são bastante usados cada vez mais, alguns deles críticos, porque não tem comprovação científica e nem controle da qualidade, então tem denúncias de vez em quando de fitoterápicos que vêm de galpões sujos, né, e de métodos inapropriados, mas, de modo geral, tem uma parte da medicina que chama medicina complementar, que cresceu muito dentro do Sistema Único de Saúde, né, a partir do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos. E, então, uma série de outras formas de tratamento, não só os alopáticos, né, de farmácia, foram introduzidos nos tratamentos de saúde, e tem uns projetos muito legais, tem uma política nacional de plantas medicinais, fazendo um parênteses rápido, né, que até há poucos anos incentivava a produção de plantas medicinais nos municípios, então, aliando agricultores com as universidades ou com laboratórios para a produção de fitoterápicos que eram distribuídos gratuitamente no Sistema Único de Saúde local. Tem alguns municípios que têm essa política até hoje, com o incentivo da prefeitura. Então, os agricultores familiares têm renda, normalmente são as mulheres que fazem a produção, então tem uma outra questão importante aí. E as universidades, os estudantes na universidade, por meio de estágios, produzem os fitoterápicos que depois os médicos prescrevem e os pacientes podem retirar no Sistema Único de Saúde, nas farmácias populares, bem legal. Então, tem aspectos positivos e negativos. Então, eu falei de soja, teve até uma discussão no nosso grupo em seguida, muito, muito positiva, porque a ciência, ela evolui em passos, né? A ciência não é uma coisa que tem uma resposta única de uma vez e pronto, chegou à perfeição. Ela vai subindo escadas. Então, às vezes ela sobe, desce, sobe de novo, desce, até que um dia chega num consenso. O que acontece é que nesse período, né, até chegar a esse consenso, a gente tem que ir tentando entender o que está acontecendo. Isso aconteceu com a pimenta, aconteceu com o café, aconteceu com o chocolate, com as gorduras, com os açúcares, que ainda se discute, mas já se avançou bastante, e a soja é um desses novos experimentos, né, da ciência. Então, traz verdades contraditórias. Então, por hora, às vezes ela é boa, positiva, é benéfica, e em outros casos ela é maléfica. Por isso que eu criei 2 slides aqui, trazendo benefícios e malefícios, que vão, na realidade, muito além desses aqui, né? Eu fiz uma síntese aqui. Se vocês observarem, eu usei 2 artigos, né? 3. Poderia ter usado 15, mas enfim. Não tem sentido aqui, porque a disciplina não é sobre soja. Mas, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar mais. Aí eu falei do milho, falei de um problema que é mais comum nos Estados Unidos, que é a adição do xarope de milho com alto teor de frutose nos alimentos, sobretudo alimentos industrializados, mas que já começa a acontecer no Brasil também, e a tendência é que aumente, porque a produção de milho é cada vez maior.
Lembrando que a produção de soja e milho no Brasil, elas são transgênicas, ambas, então exigem muito mais agrotóxicos, principalmente herbicidas, e os agricultores que produzem variedades que não são transgênicas encontram dificuldades imensas de transporte, armazenamento e comercialização, porque precisa ser separado da outra, então fica mais difícil. Depois eu falei de alimentos ultraprocessados, então dessa comida de guerra que a gente aprendeu a comer e acha normal, principalmente os enlatados, né, e presunto, os apresuntados, ou salsichas, ou mortadelas, que a gente nem sabe direito o que tem dentro, embora exista, a gente não pode negar que existe a inspeção do que tem dentro, mas tem vários alimentos, por exemplo, os nuggets e alimentos que são comercializados por grandes redes de fast food que moem tudo, até a cabeça do frango está moída lá no meio do alimento. E é autorizado, então a gente consome isso. O pão, que sempre foi um alimento benéfico, né, faz parte da nossa história como humanos, principalmente depois da criação da civilização, né, depois que nós nos vimos como civilizados, mas ele nos últimos anos, nas últimas décadas, vem se comportando como um alimento que não é tão benéfico à saúde em função dos ingredientes que ele carrega, principalmente o super beneficiamento da farinha, a grande quantidade de glúten na farinha e a adição de agrotóxicos intensa, né, na produção do trigo. Depois eu falei das gorduras, então eu falei também das etapas da pesquisa, falei das gorduras saturadas e insaturadas, as poliinsaturadas, das trans, e falei dos ômegas, né, 3 e 6, uma discussão que eu estendi um pouco mais, e depois eu comecei a falar dos carboidratos. Então, falei dos carboidratos refinados, da qualidade dos alimentos com carboidratos, e encerrei a aula nesse momento, né? Uma informação importante aqui é que quanto mais lenta a digestão do carboidrato, menos ele produz energia no organismo, menos ele engorda, portanto. E os carboidratos que têm a digestão mais lenta são aqueles que têm grãos inteiros, fibras, enfim, são mais naturais, menos industrializados. Essa foi a nossa aula daquele dia, eu demorei quase 1h30, eu trouxe vários elementos, a aula está gravada, vocês têm acesso a ela. Então, eu vou interromper esse compartilhamento e vou puxar agora o arquivo da aula de hoje. Pronto? Conseguiram ver? Apareceu? Apareceu. Ok. Então, essa parte 2 da mesma aula, de fatores ambientais que geram riscos à saúde. Eu coloquei a Coca-Cola, a imagem da Coca-Cola, que, do meu ponto de vista, é um dos não sei se a gente chama isso de alimento, né? Uma das bebidas, que mais trazem alertas em relação ao que um alimento industrializado pode gerar em termos de impactos ambientais e à saúde, né? Em vários países, como na Índia, por exemplo, populações inteiras têm acesso à água dificultado, porque a água é destinada às fábricas de Coca-Cola. Então, esse é um problema. Sem falar nas fórmulas usadas na Coca-Cola, no Brasil ela é uma das piores do mundo. Quando a gente sai do país, a gente nota a diferença do sabor. No Brasil ela é muito mais gostosa, porque ela tem muito mais toxinas. Embora nos últimos anos ela tenha sofrido alguma modificação que faz com que ela não seja mais tão tóxica, mas ainda e a quantidade de açúcar, principalmente, é gritante. Outro fator que diz respeito a essa aula é o vasilhame, né, a vasilha, a garrafa PET em que ela vem engarrafada. Os plásticos são um problema sério para a saúde, e é sobre eles que nós vamos começar, falando neles, que a gente vai começar essa aula. Então, a aula é sobre produtos industrializados, produtos, não necessariamente alimentos, embora as duas coisas estejam conectadas. Então, os plásticos, que são geralmente derivados de petróleo, eles produzem uma série de substâncias, ftalatos, bisfenol A, que é o BPA, éteres difenílicos polibromados, que é o PBDE, tetrabromobisfenol, que é o
TBBPA, que são componentes dos plásticos que são, hoje em dia, detectados no sangue e na urina de humanos de praticamente todo o planeta, e de animais como um todo. A gente tem que lembrar que o que afeta a nossa saúde, que tem origem ambiental, também afeta a saúde de toda a fauna. Nós tivemos uma aula sobre soja, né, e a ela está associada ao uso de agrotóxicos, que eu vou falar hoje. Tem várias pesquisas em Mato Grosso que diagnosticam as malformações de embriões de vários animais em função da alta exposição, principalmente a agrotóxicos. Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, só para chamar a atenção que quando a gente está falando de humanos, a gente também pode falar de toda a fauna. E alguns animais, sobretudo répteis e anfíbios, são extremamente afetados. Então, os plásticos podem desempenhar, essas substâncias contidas nos plásticos, elas não estão contidas em todo tipo de plástico, mas em alguns deles, eu vou mostrar, eles podem desempenhar um papel no desenvolvimento de câncer, declínio na contagem de espermatozoides humanos, anormalidade de desenvolvimento do trato reprodutivo masculino, puberdade precoce em mulheres e síndrome de ovários policísticos. Eu acho que é consenso entre nós que algumas coisas que todo mundo já observou. As meninas menstruam cada vez mais cedo, ou nós nos acostumamos com as meninas menstruarem cedo, né? Porque se nós conversarmos com nossas ancestrais, elas vão dizer que menstruaram aos 15 anos, 16 anos, ou 12 em diante. E hoje a gente ouve falar de meninas que menstruam aos 8 anos, que começam a desenvolver mama aos 8 anos, então uma puberdade precoce. Outro fator, a síndrome dos ovários policísticos, que são, ao invés da mulher ovular, esses óvulos ficam presos no ovário e formam cistos, que compromete a fertilidade dessa mulher, é outro, né, fator. Com animais, há estudos que comprovaram a alta exposição a componentes de plástico, que produziram, por exemplo, feminilização de machos e masculinização de fêmeas, principalmente em répteis e anfíbios, e há estudos relacionados à perda da capacidade reprodutiva ou da fertilidade de homens, porque diminui muito a quantidade de espermatozoides, então o número não é suficiente para uma ejaculação, né? Diminui muito a possibilidade na ejaculação, não, para uma fertilização. Diminui muito a possibilidade da fertilização ocorrer, porque o número de espermatozoides no esperma é muito baixo, além de cânceres. E quais são, né? Onde estão esses problemas? Nos plásticos em geral, só que alguns com maiores proporções, outros com menores. Então, plásticos mais vagabundos, desculpa a expressão, mas eles são os que mais podem conter essas substâncias. Eu sempre comento, né, chamo muita atenção de vizinhas, tias, avós e pessoas, né, mas tem um hábito de reaproveitamento de pote de plástico que nunca se aproveita pote de margarina ou pote de sorvete, que eles são dos mais ricos em BPA, que é o bisfenol A. Bisfenol A é um dos mais estudados, então é o que mais aparece nos resultados das pesquisas. E como é que ele se desprende dos plásticos? Quando os plásticos são aquecidos, quando eles são usados com alimentos quentes, por exemplo, feijão morno ou quente no pote de margarina ou de sorvete, ou na medida em que eles vão sendo usados, que eles vão sendo lavados, né, que vai desprendendo, então, no talher, na bucha, né, à medida que vai sendo lavado, por exemplo, quando raspa a colher no plástico para retirar restos de alimento, eles vão se desprendendo também. Mas a principal forma é o aquecimento. Teve uma disputa enorme com a indústria há umas 2 décadas atrás, em função das mamadeiras que eram produzidas com esses plásticos que liberam BPA. Hoje as mamadeiras não têm BPA mais. Mas como é que a gente identifica esses plásticos, né? Uma coisa que eu esqueci de falar. As latas, elas têm um revestimento que também libera essas substâncias. Então, comprar extrato de tomate, milho em conserva, ervilha, enfim, nessas latas, é arriscado o alimento estar contaminado com pequenas quantidades dessas substâncias,
sobretudo quando o alimento é ácido, como extrato de tomate, porque a acidez do alimento ajuda a retirar, né, uma quantidade maior dessas substâncias desse revestimento. Os plásticos, em geral, eles são classificados. Essa classificação tem relação com a reutilização ou com a reciclagem desses plásticos. Então, quantas vezes, eles mostram quantas vezes esse plástico foi reciclado, né? Então, esse triângulo, né, com o número 1 ou o número 2, ele mostra que são plásticos pouco tóxicos em termos dessas substâncias que eu apresentei aqui. Os plásticos 4 e 5, eles são moderadamente tóxicos. E os 3, 6 e 7 são amplamente tóxicos. O 3, ele é usado, são plásticos usados em água mineral, óleos combustíveis, que pode ser óleo de soja também, né, óleo de girassol, enfim, maionese, sucos, remédios, e também em tubulações de água e esgoto, bolsas de sangue e material hospitalar. Ou seja, são extremamente tóxicos, né, com grande toxicidade. Toxicidade é essa que é liberada quando esses plásticos são aquecidos, principalmente, como eu já falei, e, portanto, eles não deveriam ser reutilizados nunca. Eu comento que aqui em casa a gente não compra água mineral engarrafada, e em garrafinha raramente, quando viajava, né, que hoje não viaja mais como antes por causa da pandemia. Essas garrafas de água, esses galões, eles vêm em cima de caminhões e às vezes eles ficam em depósitos expostos ao sol. Então, essa água, ela é mais imprópria para o consumo, provavelmente, a gente não pode afirmar, do que a água filtrada. Mas que filtro usar, né? Qualquer filtro que é seguro. O filtro mais seguro é o filtro de barro, aquele antigo, desde que lavado, cuidado, com vela trocada frequentemente, é o melhor filtro que existe. Mas existem uma série de substâncias químicas que filtro algum elimina, como, por exemplo, os agrotóxicos. Não existe água sem agrotóxicos, porque não tem como eliminar esses produtos. Em relação ao BPA, essas outras substâncias, se os filtros eliminam ou não da água, teria que dar uma olhada em alguns artigos mais recentes, não tenho essa informação. Mas, de qualquer modo, ainda é melhor filtrar a água e beber do que beber uma água de uma garrafa plástica, que muitas vezes tem a classificação 3, é bom sempre vocês olharem isso nas garrafas, e pode estar bastante contaminada com produtos que causam danos graves à nossa saúde. Você imagina um produto que não deixa um casal ter filhos, né? Ou que causa a perda de uma pessoa da família em função de câncer, enfim. O 6, que é esse PS, ele é usado em potes para iogurtes, sorvetes, doces, frascos, bandejas de supermercado, aquelas bandejas de bolo, pratos, tampas, aqueles pratos descartáveis, tampas de potes de plástico, aparelhos de barbear descartáveis e brinquedos, olha só, brinquedos para criança, que muitas vezes a criança leva à boca. E não é necessariamente nesses recipientes que esse plástico é usado. Às vezes vocês vão pegar um desses, vão pegar tipo um pote de iogurte, eu falava, a professora falou que é 6, mas ele não é 6. É porque isso aqui, eu não encontrei nada em português, eu peguei um artigo em inglês que se refere ao que é feito lá nos Estados Unidos, então pode ser um pouco diferente no Brasil. Então, ele é só um indicativo, é bom sempre dar uma olhada. E o 7 é usado em chinelos, pneus, acessórios esportivos, eletrodomésticos, computadores, etc. Lembrando que, como é o aquecimento que desprende, sobretudo o BPA, esses plásticos, quando a gente entra num carro quente, por exemplo, o plástico do painel, acho que a gente sente pelo cheiro, né, de como aquele plástico está reagindo ao calor do sol, sobretudo, ali nós estamos inalando o BPA, porque ele aquece e libera os vapores de BPA que nós inalamos. Então, deixar o carro à sombra é uma boa opção também para eliminar essa exposição. Ou ligar o ar, limpar o ar um pouco, depois entrar no carro. São cuidados importantes, sobretudo em crianças e adolescentes, por causa do risco de danos ao desenvolvimento, né, reprodutivo. Tem outros produtos que tem, principalmente do BPA, que é o que eu mais conheço, por isso que é o que mais trago aqui, também é o que mais tem estudos científicos em relação a ele. Então, a tinta das impressoras, ela contém BPA, aquele
recibo de supermercado, né, a notinha, o cupomzinho do supermercado, ou o extrato do banco, ele vem, ele é tóxico. As latas têm revestimento de BPA, então cerveja, refrigerante, suco em lata podem estar contaminados, principalmente quando eles são transportados ou depositados em ambientes que pegam sol, antes de ir à nossa geladeira. E os recipientes que vão a micro-ondas. Aqui em casa é proibido colocar plástico, usar plástico para aquecer alimento no micro-ondas. A gente usa sempre um prato ou uma vasilha de vidro. Eu sugiro fortemente que vocês façam isso e ensinem as pessoas que vivem próximas de vocês a também fazerem. Por mais que esses potes, eles sejam indicados para uso em micro-ondas, eles podem liberar quantidades expressivas de BPA. Os jornais, os papéis reciclados, como eles têm tinta, eles também podem ser ricos em BPA. E como os humanos do planeta todos estão contaminados por BPA, alguns em proporções maiores, outros menores, o BPA está presente na urina de cerca de 90% da população e no leite materno, assim como também ocorre com os agrotóxicos. Se a gente analisar a cadeia alimentar, né, os diferentes níveis, quanto mais ao topo da cadeia, maior é a concentração. E o topo do topo de concentração de contaminantes é o leite materno. A maior concentração de qualquer contaminante ambiental ocorre no leite materno. Então, por isso a importância do cuidado para diminuir a exposição. Evitar é impossível, o mundo está todo contaminado. Mas é possível diminuir os riscos com os cuidados domésticos, no trabalho, enfim. Principalmente desde a infância. Porque nós aprendemos isso agora, a gente começa a tomar cuidado, já tem um acúmulo no nosso organismo. Se a criança é protegida, né, para diminuição dessa exposição, ela vai ter uma carga menor no organismo. Terminado isso, né, essa parte dos produtos, então agora eu vou falar dos contaminantes ambientais. Essa imagem aqui é bem interessante. Vocês imaginam isso na natureza, né, se é possível. Olha os kiwis, todos do mesmo tamanho, com o mesmo formato, né, a mesma cor. Olha a uva, cada uma delas amadureceu ao mesmo tempo, todas, né? Olha as frutas, olha o nível de amadurecimento, olha a perfeição dessas frutas. A natureza não é assim. Na natureza, a produção, ou se nós olharmos, por exemplo, numa floresta, cada fruta tem um tamanho, uma cor, um aspecto, é torta, às vezes foi, por exemplo, atacada por uma mosca da fruta, então cresce torto, ou uma lagarta, né? Então é impossível na natureza os alimentos serem perfeitos como nós vemos aqui. Mas e por que eles são perfeitos aqui? Porque eles são produzidos artificialmente. Então, com condições climáticas, muitas vezes em estufas, né, que simulam, então, um ambiente uniforme, protegidos de predadores, então, com grandes quantidades de agrotóxicos que impedem que predadores atacam. Em monocultivos, então, o canteiro de pimenta tem só pimenta, o canteiro de jiló tem só jiló, o pomar de manga só tem pés de manga. Então, isso permite igualar o tratamento que essas plantas recebem, inclusive controlar as plantas, outras plantas que crescem juntos, geralmente é feito com herbicida, para que elas não sejam afetadas. E as verduras, os legumes, enfim, os tubérculos e as frutas que sofrem algum ataque ou que crescem um pouco tortas, elas são descartadas. E elas são desperdiçadas. Elas não vão ao mercado porque elas não são bonitas. Elas podem ter os mesmos componentes nutricionais, elas podem ser saudáveis ou não, né? Porque aqui vale colocar na balança quão saudáveis esses alimentos são. São necessários ao nosso organismo em função da quantidade de vitaminas, proteínas e, sobretudo, fibras essenciais na nossa alimentação, porque é cada vez menor a quantidade de fibras que nós comemos. Embora esses próprios alimentos tenham sofrido melhoramento para diminuírem as fibras, por exemplo, a manga, né, ou outros que nós podemos ver aqui, batata. Mas, enfim, é sempre bom avaliar que qualidade esses alimentos têm. O amadurecimento, desde o tratamento das sementes, a germinação, ao desenvolvimento, até o amadurecimento, são todos artificiais. Todos usam produtos diferentes
e nós vamos estudar só os mais importantes. Eu vou começar, antes de falar de comida, propriamente, vou falar de peixe, mas eu vou falar do que tem dentro do peixe, mercúrio. Por que eu trago esse aspecto primeiro? Porque nós vivemos numa região que tem uma das maiores concentrações de mercúrio nos peixes do planeta. O solo amazônico, ele é rico em mercúrio, mercúrio inorgânico, que quando em contato com fitoplâncton e zooplâncton, é convertido em metilmercúrio, que é um mercúrio orgânico e, portanto, pode ser assimilado pelos organismos vivos. Não só o solo, mas também muito mercúrio é levado para a Amazônia em função da grande quantidade de garimpos, que é histórico na Amazônia. E não são quaisquer garimpos, mas são garimpos artesanais, né? Sem dosagem e sem controle nenhum da quantidade de mercúrio que é utilizado. Quando ocorre a ocupação agrícola dos solos da Amazônia, os solos são removidos e o mercúrio contido nesse solo é geralmente lavado, né, assoreado para os rios, e no local ajusante de onde ocorre essa ocupação, geralmente os peixes passam a ter maior concentração de mercúrio nas gorduras e no cérebro. Quais peixes? Geralmente os peixes que se alimentam de outros peixes, né? Então, esse mercúrio inorgânico, ele é assimilado pela fito e zooplâncton, que depois é assimilado na forma orgânica por outros organismos vivos, e na cadeia alimentar ele vai se acumulando em doses cada vez maiores, até chegar no ser humano, onde as doses são maiores. Nesse caso, ele não vai estar no leite. Por quê? Porque ele se acumula no organismo, se acumula nas gorduras e no cérebro. As concentrações, as quantidades de mercúrio, elas são enormes na região onde a gente vive, e existem vários estudos. A alta floresta, o mercúrio em alta floresta é estudado desde o início da década de 80. A Fiocruz até hoje tem pesquisa de mercúrio na região de alta floresta. Então, a exposição crônica ocorre por meio do consumo de peixes e inalação do vapor. Peixes é pior, porque ele vem na forma orgânica, né? Na inalação do vapor, ele está na forma inorgânica e o nosso organismo tem maior dificuldade de assimilar. Os peixes predadores costumam ter a maior concentração de mercúrio nos tecidos. O que esse mercúrio pode causar no nosso organismo? Alterações neurológicas, doenças cardiovasculares e impactos negativos no sistema reprodutivo, imunológico e morte prematura. Eu já diagnostiquei 2 pessoas expostas a mercúrio, que depois foi comprovado, e foi assim, ocasionalmente. Uma pessoa estava abastecendo o carro no posto de gasolina em Alta Floresta, chegou um senhor pedindo ajuda, e eu comecei a conversar com ele, muito lento, de gestos lentos, de fala lenta, dizendo que ele não podia mais dirigir, me contou a história dele, e eu sugeri que ele... primeiro eu perguntei se ele trabalhou no garimpo, ele falou que sim. Perguntei se ele comia muito peixe, ele falou que sim. Então, eu sugeri que ele, né, tivesse sido exposto, e ele foi fazer os exames. Outra pessoa foi uma dentista, que também, que foi diagnosticada com doença de Parkinson. Eu comecei a conversar com ela e observei muito lenta nos gestos, muito lenta no raciocínio, às vezes um pouco perdida, com o pé, a pessoa perde um pouco do equilíbrio, então ela tem dificuldade de caminhar, de correr, de dirigir, coisa assim, mas é tudo muito sutil e que pode ser confundido com o diagnóstico de várias doenças. E essa mulher também depois foi confirmada. Então, as pessoas têm muita dificuldade de diagnóstico, os médicos têm muita dificuldade de diagnosticar, porque é muito difícil verificar em exames e os sintomas são muito parecidos a várias outras doenças. Então, eu peguei um artigo produzido no Telespires, trouxe, primeiro, antes de falar desse artigo, de outros artigos que eu peguei em relação à Amazônia e Mercúrio, muito estudado na Amazônia, sobretudo em peixes. Então, essas são as espécies que são mais estudadas em função da alta concentração de mercúrio: tucunaré, caxara, curvina e matrinchã. Peixes muito comuns na nossa região, né? E esse artigo do Telespires, ele apresenta dados que eu já falei, né, que os solos da Amazônia são ricos, né, naturalmente ricos, apresentam altas concentrações de mercúrio. A deposição do mercúrio em sedimentos lacustres aumenta com a colonização da Amazônia.
foi causada pela lixiviação do mercúrio naturalmente presente no solo, para os rios e pelo uso do mercúrio nos garimpos, que eu já falei. A exposição ao metilmercúrio cria riscos à saúde, principalmente para indígenas de 3 etnias da região, que são os Mundurucus, Caiapis e Apiacás, e pescadores de uma colônia denominada 16, que eu não conheço, foi uma novidade para mim, com aproximadamente 200 pescadores profissionais trabalhando na bacia do rio Telespires. Por que essas populações são mais afetadas? Porque elas são as que mais consomem peixes. Então, elas são mais expostas ao mercúrio durante a vida e começam a comer peixes desde muito novas, né, desde crianças. E o mercúrio vai se acumulando ao longo dos anos. Em alguns indivíduos, a doença, os sintomas se manifestam, em outros não tanto. Então, tem várias pesquisas que vêm, associam com algumas predisposições genéticas também, aos efeitos desse mercúrio no organismo. Tem muita pesquisa nesse sentido, se estuda muito. Em outras regiões do planeta, a principal forma de exposição ao mercúrio são as indústrias. No Brasil, não, né? Tanto, porque o país não é industrializado a esse ponto, mas nós também somos expostos a mercúrio nos agrotóxicos, de formulações de agrotóxicos que contêm mercúrio, e não mais agora, mas até algumas décadas atrás, as restaurações odontológicas eram feitas usando mercúrio. Por isso que os dentistas foram muito expostos ao mercúrio durante a carreira e alguns deles desenvolveram a doença. A subnotificação é absurda. Se conhece pouquíssimo das pessoas que foram contaminadas e que desenvolveram doenças. Geralmente essas pessoas vão a óbito sem se saber qual era o diagnóstico real da doença. Em Alta Floresta, é possível, inclusive, fazer um estudo, não talvez como parte dessa disciplina, mas é possível investigar. Nem toda a região, né? Mato Grosso como um todo, mas é mais estudado na Amazônia, né? Entre os 3 biomas do estado. Bom, agora a gente chega a um assunto que eu poderia falar com vocês até amanhã, mas eu fiz uma síntese da síntese aqui, que é agrotóxico, eu já adiantei muita coisa. E eu trouxe alguns conhecimentos atuais sobre os agrotóxicos. Primeiro, o Brasil é considerado o maior consumidor mundial de agrotóxicos. O Mato Grosso é o maior consumidor do Brasil de agrotóxicos, em função da produção de soja, milho, algodão. Algodão é o maior consumidor na lavoura de agrotóxicos, mas também da produção de carne, porque os herbicidas também são usados, embora em menor proporção, mas também na pastagem. O consumo de agrotóxicos está em franco crescimento e, nos últimos 2 anos, foram aprovados mais de 1.000 tipos de agrotóxicos novos, assim, dentro da lista, né? Eles são de origem antiga, muitos deles que já haviam sido produzidos, proibidos no Brasil, à custa de muito esforço de movimentos sociais, e muitos deles que são proibidos em países desenvolvidos há 10 ou 20 anos, devido à alta toxicidade que apresenta. Então, para vocês terem uma ideia, esse estudo aqui de Almeida, ele estudou entre no ano 2000, e o ano 2012, o aumento do uso de agrotóxicos no Brasil, e o aumento foi de 162%. Enquanto a população brasileira aumentou 16%. Então, vocês imaginam quanto é a exposição, qual é a forma de exposição? As pessoas mais expostas são as que trabalham na agricultura, sobretudo os pequenos e médios produtores ou os trabalhadores rurais que atuam nas propriedades de pequeno e médio porte. Porque nas grandes propriedades a pulverização é feita com equipamentos mais seguros, né? O avião agrícola, o piloto está protegido. Num trator de última geração, o tratorista está protegido. Quem sofre maior exposição é quem prepara esses produtos, quem faz as soluções dos produtos, geralmente são os mais expostos, e mesmo que usem todo o EPI, né, todo o equipamento de proteção individual, essas pessoas ainda são amplamente expostas, às vezes por um acidente, por um descuido, e se tem uma exposição aguda, ele já compromete o futuro dele em termos de saúde, sobretudo em relação às doenças crônicas. Então, em relação às cultivares, né, a produção que mais consome agrotóxico, soja é a campeã, e depois que entrou a soja transgênica, o aumento foi muito maior, e a promessa
para que a soja transgênica fosse aceita pela população, é que reduziria a quantidade de uso de agrotóxico, mas não, ela só aumentou. E aqui eu coloquei, nem incluí o trigo, porque o feijão, ou outros alimentos, porque eles são produzidos em menor escala no Brasil, mas eles consomem grandes quantidades de agrotóxicos, inclusive muitos deles altamente tóxicos ao cérebro humano. Porque tem que lembrar que os inseticidas, eles matam insetos, herbicidas matam ervas, né? Fungicidas matam fungos, é simples, mas às vezes passa despercebido qual é a relação. Os inseticidas, eles matam os insetos a partir do cérebro, então eles são neurotóxicos, e é a mesma coisa que eles fazem no nosso organismo. Por que a gente não morre durante a exposição? Porque as proporções não são as proporções da exposição do tamanho do organismo de um inseto. Mas eles podem causar danos, podem ser letais se a exposição for aguda, alta, e eles podem causar danos porque alguns desses princípios ativos, desses agrotóxicos, eles vão acumulando também nas gorduras e no cérebro humano, e podem ser eliminados a partir do leite, podem ser presentes na urina e inclusive no sangue. Estão presentes no organismo de toda a população mundial, mas em concentrações diferentes. Por que a gente não sabe? Porque é muito caro o teste, e não há interesse de implementação de laboratórios. No Mato Grosso, nada é testado. Primeiro que não tem controle, não há controle sobre o quanto é vendido e o quanto é usado, e os tipos que são vendidos e usados. Muitas vezes é usado, por exemplo, um inseticida que existe, que está no mercado para controle de carrapatos, é usado na produção de melancia. Então, nós ingerimos aquele inseticida que foi testado em laboratório para não ser ingerido. Tem vários artigos que mostram isso. Há um controle imenso sobre as pesquisas, não existem recursos públicos para pesquisa sobre agrotóxico. Então, não adianta ir no CNPq, na FAPEMAT, qualquer outra instituição que financia pesquisa, buscar recursos para esse tipo de pesquisa que não vai encontrar. Então, quando as pesquisas são realizadas, elas geralmente são custeadas por grupos de pesquisadores que tiram do bolso, ou por empresas que têm, por exemplo, o controle da água, da distribuição da água, né, do fornecimento e distribuição da água de alguns municípios, ou alguma coisa assim, que tem um laboratório e que aceitam fazer esse tipo de testes. Então, nós não sabemos nada, nós vivemos num total vácuo de informações em relação ao agrotóxico, porque eles não são estudados. Vocês viram que pesquisadores que estudam muitas vezes precisam sair do país, porque são altamente perseguidos e sofrem ameaças de morte. Aquela pesquisa sobre o leite, a contaminação do leite com agrotóxicos que foi feita em Lucas de Rio Verde, a pesquisadora teve que ficar muito tempo isolada, sem que soubesse o endereço dela, porque ela e a família dela foram ameaçadas de morte com ameaças absurdas, assim, mandando foto da placa do carro de algum familiar. Essas pessoas, então, passam a ser vigiadas e ameaçadas para que elas não façam pesquisa. Tem uma pesquisadora do Butantan, que fez uma pesquisa com um peixe zebra, e fez palestras dizendo que nenhum tipo de agrotóxico, em qualquer dose, é seguro para a saúde humana, que eles não deveriam nunca ser usados, porque qualquer dose, por menor que seja, ela já causa danos à saúde humana. Ela sofreu pressões tão grandes que ela não pôde publicar a pesquisa. Os chefes dela no Butantan negaram que essa pesquisa tivesse sido autorizada pela instituição, e ela responde ao processo administrativo por outras questões que eles foram buscar e encontraram. E tem várias, eu passo o nome dela, agora eu não sei, mas eu passo o nome dela se vocês quiserem, vocês podem ouvir as entrevistas dela. Ela continua denunciando, ela diz que ela não vai parar. Ou seja, não sabemos muitas informações, e quando sabemos, elas são também muito negociadas. O glifosato, que é conhecido como mata-mato, em alta floresta, Roundup, é outro nome que ele também é conhecido, ele é um herbicida mais usado no país, e a principal empresa que produz ele é a Professora, Oi. tem algum site público que mostra esses dados dos agrotóxicos, o uso e tal? Tem o IBGE. E eu vou, no final da aula agora, eu vou falar com ele. E sobre ele. Desculpa atrapalhar. Imagina, tá tudo bem, eu quero que vocês atrapalhem mesmo, a aula é de vocês.
Eu queria dizer que a Monsanto... Oi. Em relação ao glifosato, eu participei de um evento de anatomia onde dizia que o solo estava começando a afetar áreas de APP, as folhas, estava fazendo malfunções. Sim, tem. Inclusive, esse ano saíram várias matérias jornalísticas dos produtores de fruta da região sul que estão perdendo toda a produção de uvas e outras frutas que se tornaram, inclusive, mais caras em função dessa perda, porque os herbicidas usados na produção de soja estão chegando aos pomares e estão acabando com tudo. Tem vários processos na justiça. O lugar mais fácil da gente conseguir informações sobre agrotóxico é buscar os processos, as ações na justiça, por exemplo, no Ministério Público, porque em termos científicos no Brasil não se estuda quase nada, ou buscar estudos produzidos em outros países, porque no Brasil existe um cerco enorme e a gente não tem acesso a quase nada. Eu até brinquei acho que foi com, não me lembro, eu acho que com a Cleonice, porque eu falei, olha, cuidado, esse é um assunto perigoso. Eu sinto na pele o fato de estudar agrotóxicos e o quanto, assim, a gente passa a se tornar conhecido por pessoas que você nem sabe que te conhecem. Mas não numa região como a Alta Floresta, esses são aspectos maiores, né? E como eu deixo muitas coisas gravadas do que eu falo, então, às vezes, elas têm alguma repercussão. Mas eu nunca fui ameaçada diretamente de morte por causa disso, embora eu conheça pessoas que já foram. Voltando lá à aula, eu estava falando do glifosato, a empresa que produz o glifosato é a Monsanto, que foi recentemente adquirida pela Bayer, deve ter uns 3 anos, e ela também é que produz a semente da soja, que produz a soja transgênica. Então, ou seja, o produtor, ele é obrigado a comprar um pacote, né? Ele compra a soja, que é resistente a esse herbicida, tudo que existe na lavoura. Vocês já devem ter estudado como essa soja é produzida, né? A partir de uma bactéria que é resistente ao glifosato. Então, tudo que tem na lavoura morre em termos de planta e essa soja não. Desde a semente pulverizada até tem cerca de 3 pulverizações, etapas de pulverizações durante o desenvolvimento da soja, e depois uma última que é usada quando é secante, para matar, para secar a soja para ela ser colhida. Ou seja, ela é colhida, ela vai para o armazém, altamente contaminada por herbicida, inclusive há casos, registros de mortes de trabalhadores em armazéns em Mato Grosso que morreram dentro do silo, quando mergulhados na soja, mas morreram intoxicados por causa do vapor de agrotóxico que se formou dentro desses silos. Então, esse glifosato, ele, a partir de um artigo muito bem construído, a Organização Mundial de Saúde, alguns anos atrás, classificou ele como potencialmente perigoso para a saúde, porque é um agente causador de câncer. Em seguida, Monsanto entrou com uma série de outros estudos e um embate político e econômico altíssimo com a Organização Mundial de Saúde, que fez a OMS recuar com essa pesquisa. Tem vários estudos na internet, se vocês buscarem, realizados com ratos, que mostram os ratos cheios de tumores, porque foram expostos a glifosato colocado na água para eles beberem em proporções, às vezes, mínimas, mas os ratos, mesmo assim, encheram de tumores. Então, tem muita pesquisa fora do Brasil, realizada em laboratórios com animais que mostram seu potencial tóxico. Oi, Jéssica. Eu acho que em 2018, se eu não me engano, teve um trabalhador norte-americano que conseguiu ganhar uma ação contra a Monsanto, né? Conseguiu provar que o câncer dele era por conta do glifosato. Tem um fotógrafo, se não me engano, argentino, que ele produziu um material só fotografando pessoas com sintomas causados pela exposição ao glifosato. A pele fica áspera e muitas vezes escura, e pessoas que perderam mobilidade, que perderam a saúde, a saúde foi tão comprometida que eles perderam a capacidade de trabalho em função da exposição a glifosato. Em alguns países, o glifosato está sendo proibido. Diga, Amanda. Eu já tive ratos como pets e quem cria nunca dá milho ou soja, porque eles são bem sensíveis mesmo e dá tumor. Sempre dá, se der milho ou soja. Olha só.
por causa da quantidade. Pra vocês terem uma ideia, mudando um pouco para o outro herbicida que eu vou falar daqui a pouco, que é o 2,4-D, que é conhecido principalmente como Tordon, mas tem outros nomes, outras marcas, né? A forma que os nomes são colocados nos agrotóxicos é parecido com os medicamentos. Tem o nome do princípio ativo e aí tem um nome popular, né? E na região de alta floresta, os produtores de hortaliças não usam mais esterco bovino, porque a concentração de herbicida no esterco é tão alta que se eles usarem na horta, eles têm uma baixa significativa na produção. Então, eles usam mais o adubo químico, ureia e calcário, e abriram mão do esterco, que era uma das coisas naturais que ainda existia, em função da contaminação do esterco com herbicidas. A planta que não é comida, que é o algodão, é a que mais leva agrotóxicos por hectare. É importante a gente ver isso. A soja é a maior consumidora de agrotóxicos porque ela ocupa a maior área agrícola. Em média, os estudos variam muito em proporções, mas em média, numa lavoura de soja, se usa 12 litros de glifosato. Numa lavoura de milho, se usa em torno de 10 litros, e na lavoura de algodão, se usa em torno de 23 litros. Pra vocês verem a quantidade, né, a discrepância. E esses herbicidas, eles respondem por 65%, essas plantas, né, elas respondem por 65% do total de uso de pesticida, enquanto a soja, que é a cultura geneticamente modificada dominante, responde por 71% do consumo de herbicidas. Então, é ali que vai a maior quantidade de herbicidas e, mais uma vez, o maior produtor de soja transgênica deste país se chama Mato Grosso. Não é por nada que há oceanos de soja, né, em determinadas épocas do ano, depois milho ou algodão, em algumas regiões cai-cana, como ocorre, por exemplo, na Baixada Guiabana, no sul do estado. Eu trouxe só as informações de agrotóxicos em relação à alta floresta, porque, como eu falei para vocês, dá para fazer uma disciplina de 60 horas só com agrotóxicos. Embora não seja tão fácil ter acesso às informações brasileiras, como eu já disse. Eu compartilhei com vocês o artigo do boi à soja, vocês acredito que tenham lido, e ele é a base para vocês construírem o projeto e o resumo de vocês. Só que no meu caso, né, a pesquisa não foi realizada com base em dados públicos, que é o que vocês terão acesso, mas com base em entrevistas, e essa pesquisa foi financiada por uma agência internacional de certificação de produtos não necessariamente orgânicos, mas com selo de sustentabilidade. Então, essa pesquisa, eu fui convidada para elaborar o componente de agrotóxicos, embora eu tenha participado de toda a pesquisa, né, toda a elaboração do questionário, mas essa parte ficou da minha responsabilidade, ela foi executada pelo ICV em Alta Floresta. Então, nós analisamos a percepção, aquilo que os agricultores diziam. Lembrando que tem um problemão aqui, eles não dizem, né? Muitas vezes, quando nós vamos nas propriedades conversar com os agricultores, a gente tenta construir um vínculo, vai conhecer a propriedade, caminha com ele, ouve, né? Como eu sou mulher, muitas vezes a mulher participa mais, conversa mais comigo, então sabe que eu estudo saúde, começa a conversar com saúde, a gente vai construir um vínculo, porque quanto maior o vínculo, mais eles vão nos contar, né? Mais eles vão abrir. E mesmo assim, muitas vezes, depois de uma conversa de 2, 3 horas, a gente está sentado em um lugar, o pulverizador está pendurado na nossa frente, a gente pergunta se ele usa veneno, e a gente fala que não. Então, vocês terem uma ideia da dificuldade que é conseguir essas informações. Isso significa que qualquer estudo realizado no Brasil, que converse com agricultores ou com grandes produtores, vai ter subnotificação, quer dizer, vai ter dados, vai ter uma margem só de dados. A melhor forma de estudar é saber a quantidade vendida pelo comércio, embora exista tráfico, né, de agrotóxicos, pó da China e alguns outros que vêm de outros lugares que entram clandestinamente no país, porque eles não são permitidos, o uso deles não é permitido. Então, nesse estudo que nós fizemos, nós descobrimos que glifosato e 2,4-D são os mais usados, que são os 2 herbicidas, e os inseticidas fipronil, metomil e cipermetrina são os mais usados em alta floresta. A cipermetrina é altamente tóxica e é usada principalmente nas pequenas propriedades. Porque aí tem o seguinte,
Os agricultores familiares, eles substituem a roçadeira ou a foice, ou a enxada, pelo uso de herbicidas, porque eles ganham em termos de mão de obra. Tem que lembrar que a agricultura familiar hoje, ela é formada principalmente com pessoas com idade acima de 40 anos, a média é 55 anos, ou seja, os jovens saíram do campo, e quem ficou no campo foram as pessoas mais velhas. Então, essas pessoas não têm mais tanta mão de obra disponível, e elas precisam achar soluções. Então, os herbicidas, eles vêm como solução. Também tem esse grupo que tem a menor nível de escolaridade, portanto, ele é o que sofre o maior risco. Estou colocando esse grupo como um grupo de vítimas desse processo. E por que o maior risco? Porque como eles têm o menor nível de escolaridade, muitas vezes eles não conseguem ler os rótulos, ou não conseguem entender o que está escrito nos rótulos. Eles não usam IPI, porque eles não consideram importantes, que é o que acontece agora com a pandemia também, que a gente observa pessoas que não conseguem compreender a importância de um equipamento de proteção, né, como uma máscara, ou quando usam indevidamente. Então, usam roupa curta, pulverizam muitas vezes com chinelo. A gente vê nas cidades, pessoas passando herbicida no quintal ou na calçada, e de chinelo, sem máscara, sem nada. Quer dizer, amplamente expostos, porque naquele momento ele não vai sentir nada, ou seja, esse é um risco invisível. O máximo que pode acontecer naquele momento é uma intoxicação aguda, e que as pessoas erroneamente tratam com leite ou coisas assim, só pioram a situação, né, porque agrotóxico acumula nas gorduras, leite é gorduroso, e poucas vezes procura o serviço de saúde, então tem uma subnotificação enorme, ou, na maior parte dos casos, esses princípios ativos vão se acumulando nos organismos, e quando essa pessoa chega, por exemplo, o agricultor que chega na fase dele aposentar, e enfim aproveitar a vida, porque muitos deixam a vida para ser aproveitada por questões culturais, quando ele aposenta, então ele carrega doenças que são degenerativas, muitas vezes como a doença de Parkinson e cânceres. Alzheimer é mais ligado a açúcares, não tanto a agrotóxicos. Os agrotóxicos são responsáveis principalmente pelas doenças de Parkinson. Os agricultores que foram expostos ao inseticida DDT durante as décadas de 70, 80 e até 90, porque ele não era usado só na agricultura, ele era usado também no fumacê, para matar os mosquitos causadores, transmissores de malária e até dengue, até para dengue ele foi usado, quer dizer, mais recente, né, mesmo depois de proibido. Muitos deles desenvolveram doença de Parkinson. Os trabalhadores da SUCAM, que eram os que pulverizavam o DDT em alta floresta, inclusive, também, uma grande parcela dessa população de trabalhadores desenvolveu a doença de Parkinson. Existem alguns países que protegem esses trabalhadores quando eles adoecem, entendendo que o Estado, a federação, foi responsável pelo adoecimento desses trabalhadores. No Brasil, quase nada disso acontece. Embora existam algumas, por exemplo, não precisa pagar IPVA, IPTU, algumas coisas assim, né? O glifosato, ele pode causar hipertensão, quer dizer, ninguém associa ele à hipertensão, pressão alta, diabetes tipo 2, lembrando que tipo 2 é causada por exposição a danos ambientais, alimentação e contaminantes. Acidente vascular cerebral, ou seja, AVC, ou derrame, como era chamado recentemente, autismo, existem várias pesquisas que associam o aumento do número de crianças autistas à exposição a glifosato. Bastante disseminado esse conhecimento, e há, inclusive, cenários, né, ou seja, quando a gente diz cenários, quer dizer, coisas que estão sendo projetadas para o futuro, né, prospecção para o futuro, que o autismo pode aumentar em até 50% na população em função da ampla exposição ao glifosato. Insuficiência renal, que é uma doença bastante comum e que é letal, porque muitas das pessoas não têm acesso a tratamentos adequados, ou transplante, doença de Parkinson, que eu já falei, Alzheimer também, mas o açúcar, como eu falei, é mais problemático do que os agrotóxicos, e vários tipos de cânceres, sobretudo os cânceres de tecidos moles, que são mama, útero, próstata, a palavra que eu sempre esqueço,
tireoide, então bastante associada à exposição a agrotóxicos. A exposição ao glifosato também pode causar intolerância a glúten, então não é só o aumento da quantidade de glúten nas farinhas, mas também a associação entre o glúten e esses resíduos de agrotóxicos que podem causar alergias em mais pessoas. Problemas reprodutivos, e aí tem uma ampla gama, né? Desde perda de produção de espermatozoides, infertilidade em meninas, em meninos também, em homens também, alterações na distribuição dos hormônios que afetam desde puberdade precoce, a menopausa e assim por diante, aumento do risco de desenvolver linfoma não Hodgkin, que são esses cânceres de tecidos moles que eu falei, que não são associados, que eles pertencem, são cânceres de glândulas do sistema imunológico, melhor dizendo. O 2,4-D, que é o mais usado em pastagens e em milho. O glifosato é usado em soja, milho, algodão, trigo, e outras também, né, nos quintais, né, em geral. O 2,4-D, ele é mais usado em pastagens e em milho. Inclusive, há pesquisas da indústria para transformar tudo em 2,4-D quando o glifosato for banido, porque já se imagina que ele vai ser banido em todos os países. O 2,4-D, ele tem várias formulações. Antes eu falei dele misturado com picloram. Ele foi usado na Guerra do Vietnã para matar as matas, né, as árvores, para que os soldados fossem descobertos e a população civil também fosse descoberta dentro das florestas. E há vários vídeos no YouTube que mostram como também acontece com o mercúrio. Eu falei lá no mercúrio, esqueci de falar, da doença de Minamata, que é uma cidade do Japão, que teve uma indústria que teve derramamento de mercúrio durante longos anos, e a população ficou lenta, e as crianças começaram a nascer com várias malformações. Tem vídeos no YouTube. Do 2,4-D, usado na Guerra do Vietnã, também tem vídeos no YouTube, de crianças que nasceram sem braços, sem pernas, e várias coisas assustadoras, em função da exposição dos adultos ao 2,4-D usado durante a guerra. Esse 2,4-D, numa formulação parecida, não é exatamente a mesma, é o que é usado pelos agricultores nas pastagens, muitas vezes, na maior parte das vezes, segundo as pesquisas que nós fizemos na região de Alta Floresta, Carlina e Paranaíta, com pulverizadores costais, ou seja, aqueles que colocam nas costas, que saem pulverizando manualmente, sem usar nada. Máscara, roupa comprida, bota, óculos, nada. Todo o corpo está exposto. Ao longo do tempo, ele pode danificar fígado e rins, irritar as membranas mucosas e causar alterações do sistema neurológico e retardo mental. Ou seja, os danos futuros são os que acontecem. E a medicina e a pesquisa médica como um todo encontra dificuldades imensas em fazer a conexão entre a exposição do indivíduo e a doença tardia. Acaba que também contribui para que fique essa névoa, né? Nós ficamos imersos nessa névoa sem saber o que está realmente acontecendo. Tratamento não há. A cipermetrina é um inseticida que é amplamente usado em hortas e pomares, na região de Alta Floresta, e também nas casas. Muitas vezes as pessoas, quando elas compram um inseticida para matar barata, matar pernilongo, enfim, em casa, é cipermetrina. Ou alguns componentes parecidos com ela. Ela pode causar danos ao DNA. Olha o nível de danos que podem ocorrer na exposição a esse inseticida. Ela pode atravessar a barreira útero-placentária, ou seja, o embrião e o feto têm acesso a essa substância durante o desenvolvimento, e pode produzir efeitos teratogênicos, que são malformações em embriões, abortos, crianças que nascem com hidrocefalia, que é acúmulo de líquido no cérebro, que nascem com anencefalia, ou seja, ausência de cérebro. Então, são todos... são todos agravos que têm sido notificados cada vez em quantidades maiores. Ou seja, há mais casos, aumento de casos, na região sul e em Mato Grosso tem sido estudado. Por que na região sul? Primeiro, porque lá a soja chegou antes.
Então, pelo menos uns 15 anos antes de começar a plantar soja em Mato Grosso, a soja tinha se disseminado na região sul. Os agrotóxicos chegaram antes lá na produção da fruticultura, da horticultura em geral. Então, os estudos são mais propícios porque a exposição é de um período maior do que em Mato Grosso. Mas também é possível encontrar em Mato Grosso e tem vários registros de aumentos de casos de malformações, de perda de capacidade reprodutiva, cânceres. Tem estudos realizados em Mato Grosso que associam o aumento da quantidade de agrotóxicos usados nas lavouras e o aumento de cânceres entre jovens. Porque uma coisa são os cânceres na população idosa, né? Porque muitas vezes as doenças da população idosa são justificadas pela idade, embora não tenha cabimento, né? Mas, enfim, muitas vezes essa é a justificativa, inclusive em um campo grande da ciência, em que os pesquisadores defendem que a doença é causada pelo avanço da idade. Mas quando se estuda, então, entre jovens, entre adolescentes e a primeira fase da vida adulta, essas doenças, e se mostra que tem aumentado significativamente o número, por exemplo, de câncer, então você mostra que não é nada natural e não é um envelhecimento que está relacionado com isso. Bom, eu trago esse conhecimento em um tom um pouco agressivo, mostrando um pouco dos riscos, mas ele acreditem, muito abaixo do que é a realidade, do que a gente vive. Se tiverem interesse pelo assunto, eu posso falar mais, é uma das áreas que eu mais tenho conhecimento, e também eu posso indicar vários artigos, matérias jornalísticas, vídeos no YouTube, enfim. Podcasts, porque nas minhas horas vagas eu estou sempre assistindo vídeos e ouvindo podcasts. Além disso, do que eu trouxe nessa disciplina, eu queria deixar aberto para vocês pensarem questões que também poderiam ser mencionadas nessa disciplina. Por exemplo, a autoexposição à fumaça. Esses incêndios florestais, que geralmente começam nas lavouras, nas propriedades pequenas ou grandes, e depois tomam as matas, que não são acidentes, né? Eles produzem uma fumaça rica em matéria orgânica, com partículas que são as PM25, que são extremamente tóxicas aos nossos pulmões. Eles se acumulam nos nossos pulmões e, em longo prazo, além das doenças agudas, da exposição momentânea, sobretudo em crianças e idosos, em longo prazo elas podem produzir doenças respiratórias crônicas, que são as DPOCs. Que são bastante frequentes e de alta incidência na região, que é o arco do desmatamento, que são os estados que estão envolvidos na região de maior desmatamento da Amazônia e queimadas. Além disso, além das doenças respiratórias, as fumaças também estão associadas às doenças cardiovasculares. Então, há vários estudos epidemiológicos que mostram uma associação, mais fumaça, mais problemas cardiovasculares, hipertensão, problemas cardíacos e mortes associadas à fumaça. Outro elemento que daria para estudar, por exemplo, é a exposição de famílias mais pobres a ambientes que estão contaminados. Esse aqui é uma fotografia de um lixão. Então, ambientes que estão contaminados, por exemplo, por metais pesados. Aqui existem dois fatores fortíssimos, que são socioambientais. Então, é a questão socioeconômica da família, lembrando que populações pobres são as mais expostas a qualquer contaminante. Qualquer dano ambiental que possa causar prejuízos à saúde de uma população afeta primeiro as populações pobres e em maior proporção as populações pobres. São elas que moram perto das fábricas, são elas que moram nas regiões que mais queimam, nas regiões que têm maior contaminação do solo, quando ocorrem alguns acidentes, por exemplo, explosões em fábricas, ou derramamentos em regiões que têm, por exemplo, indústrias de agrotóxicos, de medicamentos e assim por diante, as primeiras populações atingidas, e as que são atingidas em maiores proporções são as populações pobres. Então, nós, né, porque ricos nós não somos. Mesmo que a gente melhore de vida, a nossa origem não nega, e nós fomos expostos a muito disso durante a nossa vida, amplamente expostos, e muito disso está conservado no nosso organismo, né? Acumulou-se, os riscos acumulam-se no ambiente e acumulam-se no nosso organismo. Outros aspectos que poderiam ser mencionados nessa disciplina são a falta de esgotamento sanitário. O fato de não existir
uma rede, né, uma infraestrutura de esgoto, de coleta de lixo ou de tratamento da água, expõe as populações a diversas doenças infecciosas, mas não só infecciosas, crônicas também. Se sabe pouco sobre as doenças crônicas, porque os contaminantes vêm muito diluídos na água, mas, por exemplo, há estudos com animais que mostram que as águas residuais, que são aquelas que vão para as lagoas de decantação, ou de esgotos que correm nas ruas quando existe esgoto a céu aberto, ou o que acontecia em Alta Floresta quando eu me mudei para a cidade em 2006, era um derramamento de fossas nas partes mais altas da cidade durante o período das chuvas. Essas águas estão amplamente contaminadas, além de tudo que há de biológico nelas, né, de micro-organismos, também com resíduos de medicamentos e anticoncepcionais. Então, há estudos, por exemplo, com peixes que mostram que a alta exposição a resíduos de pílulas anticoncepcionais humanos tem modificado a reprodução e, em alguns casos, tem bloqueado, tem impedido a reprodução de populações inteiras de peixe. Então, essa água que está aqui na rua, que quando ela vem, né, de algum escoamento de alguma residência ou indústria, né, fábricas, açougues, quando a gente fala indústria, parece algo bem longe da gente, né? Tem que lembrar que existem pequenas indústrias, em Alta Floresta tem indústria de álcool, tem os frigoríficos, tem laticínios, tem as pequenas indústrias caseiras, então, né? Há sim um processo industrial, mesmo que em pequena escala, e que nem sempre é fiscalizado como deveria, e nem sempre está organizado como deveria, com as condições sanitárias que deveria. Então, essa liberação desses efluentes contaminados, eles, mesmo que a proporção seja pequena, né, que a concentração seja pequena, eles podem, em longo prazo, causar danos às populações, e mais uma vez, quem são as mais afetadas são as populações pobres, indígenas, os agricultores, as populações rurais, muitas vezes são bastante afetadas, não há saneamento básico no meio rural brasileiro, as pessoas enterram pilhas no fundo do quintal e vários outros componentes ricos em metais pesados. Outro fator que eu acho que precisa ser considerado, que a gente poderia citar nessa disciplina, é o acesso aos serviços de saúde. Porque se tudo isso está problemático, se o ambiente está problemático de várias formas, pelo menos deveria existir um sistema de saúde que ajuda a prevenir, que promove a saúde para todos da mesma forma. Não estou dizendo que o SUS não faça isso. O SUS é um dos sistemas mais amplos e mais completos e de maior assistência do mundo, reconhecido no mundo inteiro por ser uma das políticas públicas que vem no sentido contrário de tudo que se prega, que tem que ser tudo privatizado, que tem que ser tudo pago, e o Brasil insiste em cuidar dos pobres, e o SUS é um salto civilizacional no país. Mesmo assim, nem todas as populações têm acesso da mesma forma. As regiões rurais, por exemplo, não têm postos de saúde, ou quando tem, são quantidades muito pequenas, geralmente faltam profissionais, especialidades médicas mais refinadas, né, de alto nível, só existem nas capitais, nas cidades grandes. Então, existe uma séria dificuldade, sobretudo das populações mais pobres. E tem outros fatores, como as mudanças climáticas, que poderiam ser estudadas nessa disciplina, né? O que as mudanças climáticas fazem? A gente parou até de chamar de aquecimento global, porque não é isso, não vai aquecer o globo necessariamente, algumas regiões vão esfriar. Outras vão aquecer, outras vão ter mais seca, outras vão ter mais chuvas, outras vão ter mais tempestades, outras vão ter aumento do nível do mar. Então, tem vários fatores que estão associados às mudanças climáticas que ampliam, por exemplo, disseminam, né, mais insetos vetores para certas doenças, então aumentam as viroses, né, doenças e outras doenças que são disseminadas por insetos e outros organismos. Elas aumentam a dificuldade de produzir alimentos, o acesso aos alimentos. É bem provável que os alimentos não parem de aumentar, o preço dos alimentos não pare de aumentar, no mundo inteiro isso está acontecendo, e não é só a Covid que provocou isso, nem a política econômica do país, mas também as mudanças climáticas. A perda de produção, por exemplo, a vida de um agricultor, ou de uma família de agricultores, quando ela perde a produção, ela é extremamente prejudicada. Então, a gente tem que lembrar aqui que também surgem outras doenças associadas a isso, que não são só doenças do corpo físico, mas também doenças da mente. As depressões que são cada vez maiores, os suicídios que são cada vez maiores,
Outras doenças, como bipolaridade, como síndrome de Burnout, como várias outras doenças são cada vez maiores, porque o mundo está mais crítico. Né? O mundo está nos colocando em condições que são cada vez mais prejudiciais à nossa saúde, não só física, mas também mental. Então, as mudanças climáticas podem levar a perdas inteiras de produção, que vão afetar, em primeira mão, as famílias de agricultores mais pobres, e depois elas vão afetar os consumidores do supermercado. Elas podem aumentar a pobreza em geral, então aumentar a população de rua, aumentar piorar as condições de vida de diferentes populações, provocar fome. A gente tem visto agora na pandemia, né, com alto risco de uma convulsão social, porque favelas, né, comunidades inteiras estão com fome, com restrição de alimentos, e em todas as cidades brasileiras há famílias hoje com restrição de alimentos. Sobretudo nessa demora para sair essa ajuda emergencial de valores muito pequenos. Bom, enfim, como é que a gente muda isso? Então, primeiro, na nossa vida individual, colocando prioridades. Então, o que a gente quer, né? Fatores que podem ser subjetivos, a ponto de nós não observarmos ou desconsiderarmos, como, por exemplo, cuidar da autoestima, né, se sentir bem, se sentir saudável. Quando a gente decide que quer ser saudável, é um grande salto, porque a partir daí começa a se modificar os hábitos alimentares, a incorporar atividades físicas, se sentir melhor entre os outros, se sentir melhor consigo mesmo na frente do espelho, enfim, a vida melhora muito quando se decide ser saudável. E essa decisão, ela não cabe só a uma perspectiva momentânea, não, vou perder 10 quilos, né? Mas o resto da vida tem que cuidar do peso, tem que cuidar da dieta, não é algo só momentâneo para depois voltar a uma vida anterior. Então, é um longo processo de educação, de reeducação, de cuidado, de aprendizado, de compartilhamento, porque as mudanças ocorrem nas relações sociais, na vida social, com os outros que a mudança ocorre. Então, se você na sua casa decide ter uma alimentação saudável, é necessário que as pessoas da sua casa também decidam ter uma alimentação saudável. E a partir da sua casa pode ecoar uma onda de mudanças entre os vizinhos, na igreja, na escola, enfim, nas redes sociais, principalmente nesse momento, né? Então, se cuidar é o essencial e projetar uma outra forma de viver. Então, cultivar o próprio alimento, cozinhar. Cozinhar é um ato revolucionário. Quando você cozinha, você sabe o que está se colocando na panela. Se você é a pessoa que compra esse alimento, você pode descobrir de onde ele vem. Pode comprar direto do agricultor. E pode perguntar para o agricultor como você produziu isso. E aí, a partir disso, ir selecionando os agricultores, lá conhecer a propriedade, ver como é produzido. Então, existe uma grande revolução dentro de casa quando se começa a cozinhar. Todos da casa, de preferência, cozinhem. E cozinhem todos os dias, ao invés de comprar enlatados, cozinhem alimentos, né, crus e naturais, ao invés de comprar enlatados, ou ao invés de comprar a comida no restaurante, que você não sabe como ela foi produzida. Lembrando que as doenças infecciosas, algumas relacionadas aos alimentos, como toxoplasmose, por exemplo, amplamente associada à alimentação, embora venha do gato, elas são adquiridas geralmente quando se alimenta fora de casa. Então, tem vários outros exemplos de várias outras doenças. Então, são mudanças que podem ocorrer na vida de vocês e que vão mudar tudo na vida de vocês. E essa é a aula de hoje. Agora eu vou falar sobre o projeto. Aqui eu trago todas as referências bibliográficas, então vocês podem consultar essas referências. Eu mandei tudo isso aqui, já coloquei tudo no SIGA, todas as aulas, então vocês são acessos às aulas lá. Se tiver algum problema, vocês me falam, porque o SIGA ficou engasgando aqui, que a minha internet lenta. Espero que tenha carregado. Mas eu acredito que sim, porque eu fui lá verificar e estava lá. E aí, vocês podem consultar. Praticamente todos esses artigos estão em HTML. Isso significa o quê? Que você pode abrir o artigo, clica no botão direito do mouse, pede para traduzir, você lê tudo em português. É assim que eu faço. Porque se eu for ler em inglês, eu demoro muito, eu não tenho tempo para ficar demorando tanto. Então, é isso. Essa é a parte da aula desse conteúdo, né? E agora nós vamos falar sobre os projetos. Antes de eu falar sobre os projetos. Querem comentar? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? É bem legal falar sobre esse assunto da aula, né? Alguém? Professora, depende qual o conceito de legal, porque eu tô
Não sei, eu tô sem palavras, eu tô chocada. Eu acho que legal no sentido da gente se sentir estimulado para buscar conhecimento, Júlia. Nesse sentido, sabe? É incrível poder entender certas coisas que a gente não entende sobre como é a nossa alimentação e o que colocam na produção dos nossos alimentos. Só que, nossa, é muito difícil encarar essa realidade. Saber que nós estamos basicamente no olho do furacão do agrotóxico do mundo, porque o Mato Grosso é o que maior consome dentro do Brasil, que é o maior consumidor do mundo. Então, assim, nós estamos no pior lugar do mundo de consumo em agrotóxico. Nós estamos sendo os mais afetados. Vou te dar uma informação adicional, que piora as coisas. Telespires nasce onde? Na Serra de São Vicente. Corre por todos os municípios que estão entre os maiores consumidores de agrotóxicos, com exceção de Primavera do Leste e Campo Verde. E é a água que chega até nós. Ah, mas a gente não consome água do Telespires, a gente consome água da Bacia Mariana. Por baixo, né, o subsolo de alta floresta, a água, né, subterrânea, ela está toda interligada. Então, a gente está sendo contaminado do mesmo jeito. Sim, estamos. E não sabemos, que eu acho pior, não sabemos. Também quero lembrar que na Bacia Mariana 2, que é onde ocorre a captação da água quando a 1 fica muito baixa, tem uma grande fazenda produtora de soja no entorno da Bacia Mariana, em frente ao frigorífico na ida para Paranaíta. Ou seja, não é nem de longe que o agrotóxico vem necessariamente, ele está ali na água também, né, sendo pulverizado no entorno da bacia que abastece a água da cidade. Eu não quero que vocês fiquem sem dormir por causa disso. Mas eu tinha que criar essa disciplina, eu tinha que falar sobre isso. Não dava para deixar vocês depois irem para a sala de aula, para pesquisa, sem ter acesso a esse conhecimento. Eu achei que eu tinha que falar com vocês. Cuscuz no pote de margarina depois disso. Amanda, eu não uso há muitos anos. E eu consegui fazer minha mãe parar de usar, porque ela organizava no congelador da geladeira aquela beleza de potes. Vai lá na casa dela hoje, não tem mais. Eu consegui. Então, é processo. Eu também não sabia dessas dos potinhos, não, e do que tava lá 1, 2 também. Agora eu vou começar a observar quando eu for comprar alguma coisa. Professora, licença. Também não sabia, não. Em relação à marmita que a gente compra, né? Tem aquela marmitinha de alumínio e tem normal aquela de isopor, né? Eu ouvi muitos casos sobre isso, tem a ver também, né? O alumínio, os vários estudos que existem sobre ele, porque nós, historicamente, usamos panela de alumínio, principalmente, né? E ele vai desprendendo da panela conforme as superfícies vão se tocando, por exemplo, da colher. Eliminem, na casa de vocês, colheres de inox. Usem só colher de plástico não, de madeira, de preferência, mas de plástico também, desde que você use ela em substâncias frias. Mas tentem eliminar as talheres de inox com o tempo, né? Não precisa jogar fora. Mas é porque quando eles raspam, eles retiram muito da superfície e vão contaminando o alimento com alumínio. Só que as doses de alumínio no nosso organismo, mesmo depois de 20, 30 anos expostos, não são suficientes para causar doença, elas são baixas. O que causa maior contaminação por alumínio são os desodorantes Roll-On que nós usamos. Inclusive, tem estudos que associam esse Roll-On, ao alumínio que tem esse Roll-On, ao câncer de mama. Em relação às marmitas, eu sugiro que elas sejam, sempre pode ser de alumínio, mas nunca de plástico ou de isopor. É um absurdo a gente comprar comida quente dentro do isopor. Isopor é altamente tóxico. Professora, desodorante não é o aerosol? Que tem não, o que eu li era o Roll-On. Eu tinha lido que era o aerosol. Então, talvez seja os dois, a gente pode atualizar. O que eu li isso faz bastante tempo, viu, Jéssica? A gente pode atualizar esse conhecimento. Outra coisa que eu tenho dúvida é que eu estava querendo comprar uma air fry para mim. Aí eu li, fala que, tipo, se os alimentos que contêm amido for esquentado em alta temperatura, em questão do vapor, tem a acrilamida. Nunca ninguém falou isso para mim, porque...
Sim, a gente usa, tipo, o forno, usa as outras coisas, né? A acrilamida, o conhecimento dela é muito recente, eu acho que começou a se falar isso no Brasil há poucos, eu também, eu conheci a acrilamida, ouvi falar, acho, faz uns 2 anos, e nem busquei muito conhecimento sobre ela, ainda tem muito que eu tenho que aprender sobre ela, mas tem isso. Mas tem um outro fator, Alana, por exemplo, eu cuido muito para não usar micro-ondas em casa, embora a gente use às vezes. Todos os sistemas de autoaquecimento degradam proteínas. Lembra quando vocês estudaram proteínas? Formadas por aminoácidos, né, que têm ligações covalentes. Quando você aquece muito os alimentos, principalmente de forma brusca, como acontece na air fryer, acontece no micro-ondas, você degrada essa proteína. Então, você está comendo um alimento que não tem as proteínas, e a gente está vivendo uma fase agora que a gente busca muito a riqueza de proteínas nos alimentos, né? Então, um ovo feito no micro-ondas, tudo que tinha nele em termos de proteína. Tem, na verdade, tipo, a gente quer eliminar o uso da fritura, do óleo em si, né? Mas submete os alimentos a tantas outras coisas, né? Sim, sim, mas também a gente não pode querer ir no extremo. Eu não tenho air fry, não é uma coisa que nunca me interessou. Mas tem algumas outras coisas, algumas coisas que nós podemos fazer, nós não somos proibidos de ter ou de fazer. O que a gente tem que conseguir é equilibrar isso na nossa rotina. Porque lembrar que nem tudo é possível, né? A gente não vai conseguir eliminar tudo. Eu estou aqui super feliz porque eu comprei uma panela de pressão elétrica, eu tô achando o máximo, quero preparar tudo na panela de pressão elétrica. Mas eu sei também que ali depende do cozimento que eu colocar, o tempo que eu colocar a carne, eu vou desnaturar as proteínas como eu faria usando um micro-ondas ou, né, um outro sistema de aquecimento que chega a alta temperatura. Então, tudo tem risco. A gente precisa tomar cuidado. E agora, o que a gente precisa, antes de ter cuidado sobre como vai preparar o alimento, é ter coragem para preparar o alimento, né? Ter essa disponibilidade, esse tempo. Tem gente que não consegue ter, não é porque não quer, porque não consegue ter. Você conseguiu organizar a vida para poder se cuidar. Cozinhar é se cuidar. É essência. Eu diria que os alimentos são o que há de mais importante na nossa vida. É o que a gente coloca dentro da gente. Se a gente não cuidar do que a gente coloca dentro da gente, a gente não está cuidando de nada, né? Então, cozinhar é essencial. Escolher os ingredientes é essencial. Vamos falar dos projetos ou vocês querem comentar mais alguma coisa? Estamos em 24 pessoas na sala. Eu vou começar a falar de algumas coisas primeiro. Eu falei para vocês que eu gravaria aulas explicando como vocês vão coletar os dados. Só que à medida que eu fui recebendo as sugestões no WhatsApp de grupos que estão falando comigo, nem todo mundo falou comigo, acho que a minoria falou, mas eu comecei a observar que essa minha gravação não teria muito sentido, porque é muito específico o que vocês propõem. Lembrando que é um teste, essa disciplina eu nunca ofereci ela, né, nesse formato. Então, eu decidi o seguinte, cada um que conversar comigo, cada grupo que conversar comigo, eu vou ajudar esse grupo a encontrar seus dados. Então, vou gravar rapidamente como esse grupo vai ter acesso aos dados e vou enviar ao grupo. Posso disponibilizar para vocês no CIGA, né, para todo mundo ter acesso, caso um grupo queira aprender sobre como o outro grupo fez. Mas eu acho que vai consumir bastante do meu tempo, mas vai ser bom, eu também aprendo, eu gosto de aprender sobre isso, e eu vou conseguir atender melhor aos desejos de vocês. Então, por exemplo, tem um grupo que quer estudar agrotóxicos, então eu vou gravar um videozinho de agrotóxicos para esse grupo e vou compartilhar com ele e depois colocar no CIGA. Então, outro quer estudar soja, o que esses grupos quiserem estudar, a gente vai buscar as informações. Tem grupos que estão propondo temas muito legais, mas ainda não sabem onde vão coletar os dados. Então, eu vou ajudar esses grupos a ir atrás dos dados. Vamos buscar os dados. Se não tiver dados, eu vou ter que mudar o tema ou encontrar uma outra alternativa. Tem grupos que trazem questões ambientais, mas ainda não estão conseguindo fazer a conexão com a saúde humana. Porque, assim, vocês vão fazer levantamento de dados ambientais. E vocês vão discutir os riscos para a saúde humana. Vocês vão fazer levantamento de dados de saúde. Então, essa dúvida, às vezes, está ficando em alguns grupos. Mas aí eu vou esclarecendo, vou fazendo perguntas. Eu estou gostando muito do processo, porque eu estou vendo que as pessoas que estão conversando comigo estão aprendendo muito sobre como se faz ciência. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui curiosos, em termos do
conteúdo, que diz respeito ao conteúdo, mas curiosos para produzir conhecimento em relação a isso. Porque dá para produzir conhecimento de várias formas, é uma área muito aberta, que tem muita coisa para se fazer ainda, né? Muito novo. Então, esse contato que eu tenho com vocês, ele ajuda muito nesse sentido, e a gente poderia fazer o seguinte, por exemplo, o trio que forma um grupo, ao invés de uma pessoa falar comigo, vocês podem formar um grupinho lá no WhatsApp, que daí a gente conversa as 3 pessoas. Então, eu estou aberta, a próxima semana vai ser dedicada a vocês. Lembrando que vocês têm uma semana para entregar a versão final, que é no dia 1º de abril. Lembrando também que não é a versão final, a primeira versão que vocês fazem. Então, eu começo a receber, a partir de amanhã, no meu e-mail, as propostas de vocês para eu fazer uma primeira leitura, fazer primeiras sugestões e devolver. Eu sugiro que vocês falem comigo no WhatsApp antes de escrever o projeto. Eu enviei para vocês no WhatsApp, no nosso grupo, o modelo do projeto e também carreguei ele no cigarro. Então, já tem o modelinho do projeto e já veio junto o modelinho do resumo científico. É um projeto simples, de poucas páginas, de pouco texto, mas que tem que ser muito bem problematizado. Não adianta vocês buscarem muitas referências bibliográficas, tem que falar do problema, na introdução tem que falar do problema. E mostrar na metodologia onde vocês vão coletar os dados. Então, conversem comigo primeiro, deixa eu guiar vocês, orientar vocês nas nossas conversas no WhatsApp, depois vocês escrevem o projeto, ou escrevam ao mesmo tempo, mas enfim, só submetam o projeto ao meu e-mail, só me encaminhem o projeto, quando a gente já tiver conversado no WhatsApp. Aí depois eu vou corrigir, ó, vai ter um momento que eu vou falar, tá bom. Se chegar no dia 1º e esse momento do tá bom não tiver chegado, vocês podem ficar com notas baixas. Então, é legal começar logo. Já começar a conversar comigo, já começar a enviar, já vai construindo isso. É algo curto, pequeno, mas é algo complexo. Por quê? Porque ele exige a síntese de vocês. Exigem que vocês sintetizem ao máximo uma ideia. É muito mais difícil escrever pouco do que escrever muito. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para a importância de vocês investirem nesse projeto, na escrita desse projeto o mais rápido possível. Entregando o projeto até o dia 1º, vocês vão ter uma semana para executar esse projeto. Então, lembrando, vocês não vão entregar uma coisa pronta, não é o resumo, não são os dados. No projeto só vem as especificações, né, a descrição de onde vocês vão buscar os dados, que dados serão, como é que vocês vão analisar esses dados, de forma muito simples, é tudo muito simples. Se vocês pararem para pensar, tudo é muito simples. É muito mais simples do que os projetos que eu passei na disciplina de epidemiologia. Só que exige muita criatividade para vocês saberem que dados ambientais coletar, se eles existem, onde eles existem, né, buscar, e depois como conectar isso à saúde humana. Então, vão ter que criar coisas que nunca foram escritas, que nunca foram discutidas. E existem coisas muito legais, assim, dá para fazer análises muito legais. A partir do que há de ambiental, positivo e negativo, não só degradação. Eu trago na disciplina degradação e contaminação, essencialmente, mas dá para discutir, por exemplo, unidades de conservação, áreas verdes, as cidades, parques urbanos, dá para discutir hortas comunitárias, hortas domésticas, hortas na escola, dá para discutir vários aspectos positivos em termos ambientais, e daí não é uma discussão de riscos à saúde, mas de impactos positivos à saúde. A gente inverte a lógica, também é completamente possível. O que eu estou gostando do que eu estou recebendo é porque vocês são muito criativos, é muito legal. Eu recebo umas coisas que eu olho e falo, uau, que massa! Então, vocês têm potencial para produzir coisas muito legais e que eu jamais pensaria. Ou talvez vocês não pensassem se não fosse a disciplina. E que podem depois ser publicados em congressos ou podem gerar até um artigo para uma revista, caso vocês tenham interesse, né? Eu sempre deixo isso aberto. E coisas que nós podemos continuar trabalhando depois de findada a disciplina, não precisa ser agora durante a disciplina, caso vocês tenham interesse em dar continuidade. Na semana que vem, depois do dia 1º até o dia 8, é quando vocês vão analisar os resultados.
Então, vocês já vão ter o projeto escrito, já tem um objetivo definido, metodologia definida, vocês já sabem onde vão coletar os dados, como vão analisar os dados, então vocês vão coletar os dados e vão escrever o resumo. Aí, mais uma vez, nós vamos conversar pelo WhatsApp, vocês vão encaminhar o resumo a primeira vez no e-mail, eu vou corrigir, vou devolver, corrigir, devolver, corrigir, devolver. Eu espero que seja uma vez só, mas se for necessário 5, eu faço 5 vezes. E vocês precisam entregar a versão final, que eu dou ok. Ó, tá legal, pode submeter. Existem grupos, por exemplo, na epidemiologia, a gente teve grupos que me enviaram uma vez. Eu li, dei o ok, falei, ó, só corrigir isso, e pode submeter no CIGA, ou seja, já tinha a versão final em mãos. Espero que vocês consigam chegar nisso, mas se não conseguirem, eu estou aqui para ajudar em todas as etapas. O que vai acontecer se chegar no dia 8, eu não sei se é dia 8, esse detalhe da data eu preciso olhar e envio no grupo do WhatsApp, mas acredito que sim. Se chegar no dia do envio da versão final e não estiver ok, se eu não tiver dado ok, a nota é baixa. Geralmente ela é abaixo de 7. Então, o que garante a vocês uma nota acima de 7 é o meu ok. Entenderam? Quanto antes vocês fizerem, melhor. Ah, professora, eu consegui fazer o projeto, já recebi o ok e já executei o resumo, já coletei os dados no grupo, né, já analisamos e já temos resultados e já recebi o ok do resumo. Ok. Tudo finalizado. O que define, enfim, resumindo, é a minha resposta ao trabalho que vocês me apresentam. Acontece que alguns grupos, às vezes, me apresentaram propostas que não são execuíveis, porque não tem dados. Não é uma revisão de literatura o trabalho de vocês, ele tem que ter dados. Então, essa é a exigência que eu faço. Ah, mas eu não consegui os dados em nenhum lugar, um banco de dados, eu consegui dados de um artigo. Beleza, vamos ver qual é a possibilidade de você analisar esses dados. É difícil, muitas vezes os dados disponibilizados são só uma síntese, né? Mas vamos ver, de repente dá para usar. Então, todas as possibilidades eu analiso com vocês. E digo, ó, dá para fazer, não dá para fazer. Ok? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Vou montar o grupo e adicionar a senhora, professora. Pode montar o grupo, que daí, eu pensei nisso hoje à tarde, porque algumas pessoas estavam conversando comigo, eu fiquei, nossa, e o grupo, né? Não está ali participando, às vezes é melhor ter o grupo conversando. E a gente conversa só o essencial, sem problema, de ter vários, né? Porque vocês são, enfim, 47. Embora das aulas estejam participando cerca de 20, ou 24 hoje, né? Então, mesmo assim, eu vou fazer isso com muito prazer. Mais alguma pergunta? Um comentário? Então, pronto, nós conversamos mais no nosso grupo, no WhatsApp. Tudo que vocês precisam de materiais está disponível lá no CIGA. Essa gravação dessa aula eu disponibilizo para vocês o link amanhã. E todas as dúvidas que vocês tiverem, eu estou lá para tirar as dúvidas de vocês e para ajudar. Se vocês não tiverem ideia nenhuma, não conseguiram ter ideia nenhuma, converse comigo, que eu tenho muitas ideias. Tá bom? Então, até semana que vem ou até o nosso encontro no WhatsApp, tá bom? Bom, tchau, boa gente. noite, pessoal. Boa Tchau. noite. Boa noite para todos vocês.